Olá, bom dia a todos presentes. Eu me chamo Afonso, fazendo minha audiodescrição. Eu sou um homem negro não retinto, estou com um lenço azul na minha cabeça, tenho olhos escuros, sobrancelhas grossas, tenho barba, estou com uma camiseta preta e estou ao fundo, em paredes totalmente brancas. Bom dia, bem-vindos a todos, todas, todos presentes aqui. Muito obrigado pelo apoio, pela presença. E antes de mais nada, preciso apresentar a Débora, que está aqui comigo, Débora Rangel, que é artista orientadora de música. Ela está nos auxiliando aqui hoje, nos trâmites de conexão e tudo mais. Tá aí, o nome está diferente, mas é a Débora. E também agradecer a Flaviana, que faz parte da comunicação do Vocacional, que está aqui com a gente hoje também. Bom, começamos aí escutando um pouco da Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora brasileira, né? Nascida em Minas Gerais e vivida boa parte da sua vida aqui em São Paulo, da qual escreveu seus livros. É interessante a gente começar, acho interessante da gente se encontrar, começar esse diálogo hoje a partir dessa escuta, porque tem suas relações, né? Carolina tem muita relação com o que hoje a gente vai conversar hoje aqui. Bom, o nome da nossa mesa se chama Terra, Cabeça Pensa Onde os Pés Pisam, e fazendo parafraseando Paulo Freire, é uma fala dele, da qual a gente vai esmiuçar esse entendimento e qual que é essa relação entre pé e cabeça, né? Entre pensamento e andança. E nesse sentido, estou aqui trazendo essa conversa hoje para a gente discutir sobre território, para a gente entender conjuntamente aqui, a partir de reflexões, o que esse termo é dentro do programa e o que a gente tanto se utiliza e tenta entender e materializar ele dentro aqui das pedagogias do vocacional. E tudo que eu digo aqui, na verdade, são percepções que eu tenho sobre o programa nessa relação de cultivo, de cultura que eu tenho com o programa vocacional desde 2012, sendo como vocacionado que fui em 2012, 2013, e agora como artista orientador, tanto ano passado como nesse ano, né? Eu falo desses dois lugares, e são percepções que eu busco dar visão e também analisar elas, complexificar e colocá-las em jogo, né? Então, são percepções minhas que eu busco, de alguma forma, colocá-las enquanto problemáticas de discussão, né? Eu não falo a partir da instituição do programa vocacional, na verdade, eu estou falando aqui com vocês e com todos os outros seres e entes que estão entre nós aqui nesse momento. Mas eu também falo para a instituição, eu falo para que a instituição também escute e que dessa conversa possam surgir questionamentos, ideias, pensamentos potentes a serem fortalecidos, que possam refletir a respeito do programa e que questionem, né, então, esses 20 anos de existência do programa vocacional aqui em São Paulo. Então, são por essas searas das quais a gente vai discutir hoje aqui. Eu vou tentar ser o máximo sucinto, porque percebi que talvez uma hora não dê tempo de eu me colocar aqui também, da gente poder abrir e conversar, mas eu vou tentar aqui ser um pouco rápido nesse sentido, né? Bom, se o assunto é território, então como que a gente pode entender esse termo dentro do programa vocacional? E essa análise eu entendo, eu acabei distinguindo entre duas formas que esse termo se apresenta, né? Tem uma relação tem uma relação de função analítica,
o termo território, porque, de alguma forma, ele é utilizado para entender a geografia e a geografia urbana da cidade de São Paulo e as relações que a instituição estatal tem com os territórios da cidade, e, a partir dessa relação, buscar entender como se dá a sua capilaridade para que as suas ações possam serem efetivas dentro dos territórios da cidade de São Paulo, né? Então, tem essa relação de organização estrutural, da qual o programa vai vai dividir, né, a cidade em 5 regiões, e dessas 5, que são divisões já feitas anteriores, né, e em seguida se redivide em mais outros territórios, também buscando, de alguma forma, entender as relações urbanas, as construções sociais e, principalmente, em que pontos as instituições públicas estão nesses territórios. E quando eu falo de instituição pública, eu estou falando dos equipamentos culturais e os equipamentos de educação, principalmente. Então, em um certo sentido, existe uma primeira divisão, existe uma primeira materialização desse termo, né, que é as regiões, e um segundo entendimento desse termo, que são essas sub-regiões, esses territórios dos quais a gente é dividido, né? Então, tem a leste 1, 2, 3 e 4, sul 1, 2, 3 e 4, norte 1, 2, 3 e centro-oeste, que também se engloba, né, nesses últimos tempos tem se englobado a uma macro-região norte, né, norte e centro-oeste. E que são questões que são engraçadas de entender e difíceis de entender, né, porque é justamente quem delimita o quê, né, o que delimita um território para se dizer aquilo. Tem-se as suas percepções diante da fisiologia do mundo, né? Então, no sentido de entender, sei lá, norte, sul, leste, oeste, mas, né, o que delimita uma coisa sobre a outra. Mas, enfim, nesse sentido, existe uma relação analítica e estrutural para esse termo, né? Do qual o programa vai se capilarizar a partir dos equipamentos culturais, a partir dos equipamentos da educação, a partir de equipamentos parceiros, e vai se estabelecer nesses territórios. E na segunda distinção que eu faço sobre essa análise, tem uma relação que é completamente pedagógica. O território se torna um termo pedagógico, ele se torna se não me engano, posso até ser presunçoso em dizer, mas se torna um fundamento da pedagogia ou do conceito filosófico que o programa vocacional se coloca, né? Então, ele recebe essa acepção de cunho pedagógico no programa ao associar, de fato, a relação com o espaço, com o processo de educação e com processos artísticos e com processos educacionais, né? Tendo sempre em vista que o programa se intersecciona nesse sentido da arte com a pedagogia, né, da arte com a educação. Então, o programa, ele elege o espaço, o lugar onde o artista orientador está orientando, digamos assim, como um ponto de partida para as suas práticas pedagógicas, assim. Não no sentido de que ele pede, né, ele impõe, mas ele busca provocar no artista orientador que o espaço territorial é o espaço da educação, é o espaço da investigação, é o espaço do processo criativo, né? Então, o programa, ele elege o equipamento cultural como ponto de contato inicial do território, mas aí, em um segundo momento, esse ponto de início começa a se bifurcar, começa a criar ruas, vielas, estradas, avenidas, e justamente esses emaranhados de ruas todas são os vocacionários. É cada um ali, né? É cada artista vocacionário que se encontra com o seu artista orientador e juntos vão construir um processo criativo, vão construir um processo de educação, um processo de educação para o artista orientador e um processo criativo para os vocacionados, né? Porque justamente vai ser o vocacionário que vai ali relatar, conviver, vivenciar esse território que talvez o artista orientador não conheça, ou talvez conheça e conheça de um outro sentido, né? Tendo em vista que, se a gente for pensar nos
nos territórios que abarcam ali os equipamentos culturais, né, vamos imaginar o CCJ. O CCJ, ele é um ponto de encontro de diversos territórios ali naquela micro, macro região da Zona Norte, né? O CCJ atende a Cachoeirinha, mas atende o Damasceno, mas atende a Brasilândia, mas atende a galera do Jardim Peri Alto. Então, tem, nesse sentido, esses outros territórios se encontram nesse lugar. E desse modo, o artista orientador também vai conhecendo esses territórios ou outros territórios que se dão a partir desse encontro. Ou seja, tem esse primeiro passo, que é o equipamento cultural, que é a provocação do artista orientador, olhar o equipamento cultural como um espaço de investigação, e em um outro momento, então, os vocacionados se mostram e se mostram desejosos por conhecer e se reconhecer naquele lugar, né? Então, em conjunto dos vocacionados, o artista orientador, ele provoca um contato com a arte, com o pensamento crítico, a partir daquele lugar. É a partir daquele espaço, e do espaço que os vocacionados relatam e vivem, que, então, dentro do processo criativo, o artista orientador pode, ali, provocar esses processos de entendimento, de reflexão crítica, de contextualização social, de identificação e identidade, né? É dessa experiência que o programa provoca no vocacionado certos entendimentos sobre identidade, sobre pertencimento, autonomia crítica e nomadismo, né? Que são termos que eu acho que são muito caros dentro do programa e são termos que a gente sempre escuta nas conversas. E eu acho que é interessante da gente, de fato, dar nome aos termos, né? Entender o que esses termos querem dizer, e mesmo que seja dentro de uma conversa corriqueira, assim, mas que a gente possa entender o que a gente está dizendo e fazendo, né? E aí eu falo esses termos agora, identidade, pertencimento, autonomia crítica e nomadismo, porque eu sinto que são termos que caminham juntos dentro de uma percepção de mundo que acomete a vocacionagem, assim. A partir do momento, e eu falo isso de uma experiência, acho que bastante pessoal mesmo, assim. A partir do momento que eu começo a olhar para aquele equipamento cultural como um espaço que é meu e que é dos meus também, do qual eu posso estar ali e sendo quem eu quero e fazer o que eu posso fazer em conjunto de várias outras pessoas, começo a me identificar e olhar para aquele espaço dentro da cidade como um espaço de pertencimento, né? E esse espaço de pertencimento vai começar a me questionar a respeito do que é pertencer àquele lugar, mas também quem eu sou dentro dessa cidade, quem eu posso ser dentro dessa cidade. Começa a se constituir um pensamento crítico, um pensamento reflexivo sobre si no mundo, a partir do próprio lugar. E desse lugar, sabendo que eu convivo ali, aquele lugar é o espaço de casa, é o espaço que eu sempre posso voltar, né? Eu começo, então, a buscar por outros territórios também. Né? Então, é aí que surge essa relação de nomadismo, acredito eu. Né? E aí falo disso também da minha própria experiência. Então, essa relação de buscar por outros lugares, por outros interesses, e aí o termo território também se expande não para uma relação mais material com o espaço, mas também por uma relação de identificação. Então, esse é o território do qual eu vivo, esse é o território do qual eu quero habitar, esse é o território do qual eu não quero habitar, né? Enfim. E aí, o termo, né, voltando para o início da nossa conversa, o termo "a cabeça pensa onde os pés pisam" é uma frase que materializa muito, acredito eu, esse entendimento pedagógico que o programa busca estabelecer dentro da cidade. Ele elucida muito essa relação que o vocacional tem com esse entendimento sobre o território. Porque dentro da pedagogia de Paulo Freire, ele propõe que os seus educandos tenham contato com conhecimento
com conhecimento, com a cultura, com a educação, a partir de si mesmos, a partir de si próprios, no sentido de que a partir do próprio ambiente onde se vive, das próprias relações, dos próprios lugares, dos próprios fazeres cotidianos das suas vidas e principalmente das suas relações e dos seus contextos hierárquicos e sociais. Então, quando Paulo Freire fala, né, que a gente deve, a cabeça pensa onde os pés pisam, isso significa que o meu entendimento de mundo vai se dar a partir do lugar onde eu vivo. Isso significa que, então, a educação, ou seja, o conhecimento está em todos os lugares, mas a educação também pode estar no sentido de que educar-se é sempre um processo de reflexão, um processo de autopercepção de si no mundo, né? E acho que nesse sentido, Paulo Freire busca investigar muito isso dentro da sua proposta pedagógica, né? Eu acho que uma educação que vem da terra e passa predominantemente pelo corpo, em conjunto de suas percepções com o ambiente, pois todo processo de compreensão e aprendizagem tem como fundamento os processos associativos entre as ações, reações, ideias, percepções e sentidos. Então, para Paulo Freire, a alfabetização podia sim se dar a partir do diálogo das percepções de mundo dos educandos e das suas reflexões a respeito de suas condições sociais de vida. E, de certa maneira, a gente olhando como o vocacional se coloca no território, se coloca na cidade, eu me vejo um pouco condizente com essa prática de pensamento do Paulo Freire, de que os processos de criação, os processos de pensamento artístico, né, e de identificação artística se dão, de fato, a partir do contato com o lugar onde se vive, com aquilo que se faz, com aquilo que se tem interesse em fazer naquele momento em conjunto. Não necessariamente a educação é algo que deve ser conquistado, almejado ou até mesmo comprado, né? Enfim. Então, acho que uma prática, aí voltando para os pensamentos dentro do programa, não, uma prática artístico-pedagógica dentro do programa, ela tem que se dar pelo território em que o equipamento cultural está localizado, né? As relações que os vocacionados têm com esse território e o que o artista orientador provoca neles. E, por fim, justamente, é o ricochetear dessas relações, né? Então, a partir desse momento, a pergunta que fica é, o que dessas relações entre artista orientador, vocacional e território se dão de respostas, né? Tanto a curto prazo, naquele momento, quanto a longo prazo também, né? Enfim. A gente estava falando sobre território e sobre... Estou aqui falando sobre território e formação social e acho que é interessante, então, começar a se questionar, acho que entender que existem esses dois alicerces de análise que eu estou aqui colocando. E aí eu queria que a gente agora começasse a pensar um pouco sobre o que seria, então, uma territorialidade cultural, ou seja, um território que promove sua cultura, ou que promove suas práticas de vida, que promove no sentido do fazer e desse fazer ser um fazer contínuo e refletido, né? Enfim, acho que vamos caminhar para esse lado agora. Então, entendendo o território enquanto um fundamento da pedagogia do vocacional, nas suas 20 anos de existência, o programa ele pôde fomentar territórios culturais, criou esses territórios culturais ou fomentou a gente desses espaços, né? Pensando nesse deslocamento do programa em relação à cidade, ele conseguiu de alguma forma promover esses tipos de relação, conseguiu de alguma forma fomentar territórios culturais de uma forma efetiva e contínua, ele
promoveu a criação desses territórios ou fomentou pessoas das quais habitavam esses lugares da cidade, né? E acho que uma outra pergunta que me fica é se nós, artistas orientadores, somos instruídos a escutar, acolher e perceber essas territorialidades em suas nuances, e trabalhar, dialogar e exercitar justamente com essas territorialidades todas que surgem, né? Eu acho que isso é bem amplo, né? Tanto no sentido geográfico, né, territorial geográfico, como territorial no sentido de imaginário, né, no sentido de pertencimento, né? Porque eu acredito que um território cultural é um espaço de parentesco, é um espaço de relação e, de fato, de pertencimento, é um espaço de familiaridade. É uma casa em que diversos e semelhantes possam se cruzar e se fomentar. É um espaço que constrói uma identidade e percepção de si enquanto se faz presente no tempo, diante das suas ações. Ou seja, é um espaço que é vivo e dentro da sua vida cotidiana promove vida, né? Promove pulsão de vida. E esses territórios, eles existem por si só, eles não necessariamente são territórios, né? Eles podem ser uma casa, podem ser um bar, podem ser um lugar, mas também podem ser grandes, pequenos, podem ser bairros, podem ser quebradas, podem ser vielas, enfim. São esses lugares que, acho que eu gosto de dizer isso, vou repetir sempre, assim, são esses espaços que promovem vida e, enquanto vivem, promovem a vida, sabe? São esses lugares que, de alguma forma, as pessoas que vivem desse lugar, com essa identidade, se manifestam, né? Se manifestam. E justamente o que dá agência, o que dá vida a esses lugares são, de fato, essas pessoas que eu aí entendo como agentes culturais. São essas pessoas que, de alguma forma, sabendo ou não sabendo, apresentam esse território ao mundo e colocam esse espaço como espaço de disputa de imaginário na sociedade. Eles assentam as diversidades do saber e as diversidades do ser, né? E um exemplo disso, a gente estava aqui escutando hoje um exemplo de quem seria um agente territorial da qual, um agente cultural do território, da qual manifesta esse espaço, sabendo ou não sabendo, né, independente da sua forma. Um exemplo disso, para mim, é a Carolina Maria de Jesus, que a gente estava escutando agora há pouco. Ela é uma das primeiras mulheres negras a serem publicadas no Brasil. E ela narra, né, Carolina Maria de Jesus narra sua vida em conformidade aos espaços em que ela era obrigada a habitar e pelos caminhos dos quais ela fazia e criava sua poesia. Ela é conhecida pelo seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da qual foi publicado nos anos de 1960, se eu não me engano, mas que ela vinha escrevendo desde 1947, desde o momento que ela é despejada no Canindé, que é um espaço que se tornou uma das primeiras favelas da cidade de São Paulo, né? Ela, ao narrar de si, ela narrava a favela do Canindé e colocava esse espaço como um espaço de disputa e de identidade marginal, né, de identidade periférica. E colocava diversos outros tipos de identidades também em disputa, como a identidade de uma mulher, a identidade de uma mulher negra, a identidade de uma mulher negra e mãe solo. Então, de certa forma, a partir do momento que ela narra o espaço dela, narra o lugar onde ela vive, por necessidade de existência, né? Ela narra, é importante dizer isso, que ela escrevia por ter medo de morrer também, para se sentir viva, né? E a partir do momento que ela começa a escrever, ela começa, então, a colocar aquele ambiente, o ambiente da marginalização, como um ambiente de disputa de imaginário. Em um momento muito específico da nossa história paulistana, era um momento de urbanização e como eu posso dizer, não sei o termo disso, mas essas marginalizações das quais
justamente a urbanização da cidade não queria ver, como era a produção de favelas, estava começando a florear pela cidade no sentido de ganhar forma e ganhar peso de pessoas mesmo. Então, o momento em que a cidade estava se urbanizando, uma mulher negra escreve e diga: olhem para cá, vocês não estão olhando para esse lado da cidade, vocês não estão olhando o que vocês estão fazendo, olhem para mim, olhem o que vocês estão fazendo, né? E nesse sentido cria-se um burburinho dentro da cidade, mas também cria-se um espaço de disputa sobre o que é a cidade de São Paulo, né? Enfim, ela em diálogo com o território imposto a ela e aos seus semelhantes, assenta um território, cria caminhos e indaga possíveis futuros. Ela denuncia a miséria da qual ela é historicamente culpada, sem motivos, e da denúncia afirma no imaginário social a invenção de um território que vive no limite da urbanização, da civilização e de um entendimento moral imposto sobre ela. Então, ela narra a favela, ela fala que aquele espaço existe, e que mesmo no limite, por conta dele, se faz potência de vida. Ela contribui para o imaginário brasileiro, a partir de suas vivências no espaço, uma identidade justa às marginalidades coloniais de um Brasil que ainda perdura a existir. Acho que é importante trazer a memória dela para esse espaço, para justamente também mostrar que ela não foi apenas uma escritora, assim. Ela foi uma agente histórica, no sentido de que ela viveu um momento da história brasileira, paulistana, e relatou aquilo, viveu aquilo de uma forma que ela pudesse deixar registrado o que acontecia. E nesse sentido, ela não cria, ela ajuda a criar essa identificação sobre periferia, sobre marginalidade. Ela ajuda a fomentar esse território dos quais hoje me habita, nos habita muitos, né? Enfim. Olha, dito tudo isso, sobre todas essas análises que eu vim colocando aqui, tem algumas perguntas que eu deixo para o programa e que eu deixo para vocês que a gente possa se perguntar e perguntar ao programa e perguntar ao mundo, né? Acho que a primeira pergunta que eu deixo é se o programa vocacional ele é uma territorialidade cultural dentro da cidade, ou o que seria preciso para o programa se tornar uma territorialidade dentro da cidade de São Paulo. Depois de 20 anos, o programa tem recursos para avaliar a transformação cultural e social desses territórios dos quais já esteve presente. Onde que estão os vocacionários agora? Os vocacionários, assim, de muito tempo, né? O que tornaram-se as pessoas das primeiras turmas do vocacional? E como é que se mede isso? Como é que se analisa isso? É possível falar apenas de uma cultura no espaço urbano? Ou melhor, o espaço urbano se faz apenas de uma cultura? É possível falar de cultura sem falar de acesso? É possível ser artista sem acesso? O artista orientador assenta a presença do vocacional nos territórios? Se sim, qual é a lógica que fundamenta a anualidade dos contratos? O que impossibilita uma bienalidade dentro do programa? Por fim, é isso. Deixo aqui aberto para que a gente possa conversar agora. Para quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta que a gente possa se questionar aqui e eu responder, ou a outra pessoa responder, talvez eu não saiba responder. Mas, enfim, muito obrigado pela escuta, muito obrigado a quem chegou agora, quem chegou no meio, e é isso. Oi, Afonso, boa tarde, tudo bom? Quer dizer, bom dia. Agradeço, viu?
Foi muito bom, todos os pontos que você colocou. Eu cheguei uns 5 minutos depois, então não sei se no início você apresentou um pouco sobre você, sobre sua trajetória dentro do programa. Eu fiquei curiosa para saber, e me perdoe se você fez isso no início e eu não ouvi. Achei bem interessante todas essas questões que você colocou. Ia pedir para você colocá-las lá no chat, porque eu tentei anotar aqui algumas, mas não consegui anotar todas, e são questões bem relevantes. Gostei dessa provocação. E é isso, estou interessada assim, em saber mais sobre você. Licença, bom dia para todos. Bom, muito obrigada. Eu acho que é sempre importante a gente programa, até para a gente entender onde a gente está e quais são os pontos de interesse para seguir fortalecendo. Eu, como a colega, também queria que você repetisse as perguntas, porque eu também fui vocacionada há uns 15 anos atrás, e agora eu estou tentando relembrar dos meus colegas e amigos, e realmente é importante a gente saber onde eles estão, e eu não sei onde estão a maioria deles, assim, o que que aconteceu dessa política cultural em relação à semente, né? Então, queria que você repetisse, porque essas perguntas, elas me atravessaram demais, assim, na razão anestesiada, sabe? E obrigada, Fon, tô muito feliz em te ouvir falar aqui hoje, muito mesmo. Bom, acho que vou ler as perguntas de novo, e aí eu vou ler e vou colocar aqui no chat. Só um segundo. Deixa eu colocá-las aí, eu leio. Acho que não foram todas, mas eu já coloco todas, só um instante. O programa vocacional é uma territorialidade cultural na cidade? O que seria preciso para o programa se tornar uma territorialidade na cidade? Depois de 20 anos, o programa tem recursos para avaliar a transformação cultural e social desses territórios, dos quais já esteve presente? Onde estão os vocacionados agora? O que tornaram-se as pessoas das primeiras turmas do vocacional? Como se mede isso? Como se analisa isso? É possível falar apenas de uma cultura no espaço urbano? Ou melhor, o espaço urbano se faz apenas de uma cultura? É possível falar de cultura sem falar de acesso? É possível ser artista sem acesso? O artista orientador assenta a presença do vocacional nos territórios? Se sim, qual é a lógica que fundamenta a anualidade dos contratos? O que impossibilita uma bienalidade dentro do programa? Aí, respondendo a Kelly, eu vou falar um pouco então. Eu me chamo Afonso, sou filho de Rita e onde estão os vocacionados? Onde estão os vocacionados agora? Isso. Meu nome é Afonso, sou filho de Rita e filho de José Carlos. Dona Rita é cozinheira de escola pública, meu pai mecânico. Viemos juntos, viemos juntos da Bahia para cá em 96. Eu nasci em 95, então vim para cá com 1 ano, e essa condição de migrante e de perder muito entre aspas, né, uma sensação de infância no ambiente onde nasceu, me marca muito, desde muito pequeno. E não à toa eu sou um tipo de pessoa que cresceu um pouco sem casa, no sentido de que sempre está por aí pelos cantos, andando por vários lugares, morando em diferentes lugares, sendo vários. Mas desde muito pequeno me interessei muito por teatro, acho que pelo sentido da televisão, assim, assistia muito televisão, então eu gostava muito de novela,
Minha avó assistia muita novela, então eu assistia muito com ela. E acho que o teatro me encantava por esses caminhos, assim, né? E aí, desde muito pequeno, tentei fazer teatro, não consegui, e encontrei o programa vocacional por própria busca minha, assim. Eu ficava pensando, nossa, meus pais não querem que eu faça teatro, e eu não encontro teatro para fazer, não tem como meus pais pagarem, não vou pedir para meus pais pagarem, sei lá, o valor de um curso de teatro na época. Ficava com com muito peso na consciência em relação a isso. E aí eu encontrei na internet, de um jeito meio escuso, assim, do nada, o programa vocacional em um blog muito estranho, e eu encontrei um número também muito estranho, que era do CCJ, e eu sempre já havia passado pelo CCJ, né? Eu cresci na Brasilândia, mas é uma região da Zona Norte, assim, que é pouco interligada, assim, então a Brasilândia é próximo da Cachoeirinha, mas ao mesmo tempo não é. E eu passava pela Cachoeirinha poucas vezes para ir para casa dos meus padrinhos, coisas assim, e via o CCJ, mas também nunca tive contato com a cultura a partir daquele momento, né, antes daquilo, né? E aí liguei, deu certo, marcaram que ia começar em abril, e comecei a ir, fui em 2012, fui em 2013. 2012, meu artista orientador era o Yeltsin, 2013 também foi, mas tive contato com a Rúbia e com o Walter, que eram de uma linguagem do vocacional que existia, que era interlinguagens, né, que eram duas linguagens ao mesmo tempo, juntas. Então, era um artista organizador de dança de artes visuais. A Rúbia, é maravilhosa. Então, comecei aí nesse sentido, e eu sempre digo a mim mesmo que, a partir do momento que eu entrei no vocacional e entrei no CCJ, eu conheci a cidade de São Paulo. Antes daquele momento, eu não conhecia a cidade de São Paulo, porque eu não tinha a dimensão de que eu poderia ir aos lugares, ou conhecer os lugares, ou desfrutar daqueles espaços. Eu não tinha entendimento de que os espaços das cidades eu poderia estar, eu poderia entrar e influenciar a minha relação ali, né? Enfim. E aí, continuei estudando teatro, me formei em artes cênicas pela USP, e aí voltei esse ano para cá, ano passado para cá. Então, acho que esse é o meu caminho. E aí, como eu disse, né, que essa relação de migração é muito forte na minha vida, e aí os meus trabalhos, de alguma maneira, eles tocam esses assuntos de território, espaço, pertencimento, enfim. Adriana, você quer dizer alguma coisa? Sim, bom dia a todos, todas, todos. É muito gratificante estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelas falas, Afonso. Essa sua trajetória é muito bonita, assim. Eu acho que também ela marca. Eu participei de algumas edições do Vocacional, né, de 2008 para cá, e muitas histórias eu presenciei, né? Então, é muito lindo ver esse momento do vocacional em que artistas vocacionados são orientadores, são articuladores. É muito lindo esse movimento, né, do programa. E só foi possível dentro dessa história de 20 anos e da contribuição de artistas que passaram pelo programa nessa história toda, né? É uma construção mesmo, muito lindo isso que você trouxe para a gente. Eu só queria fazer dois apontamentos, né? Essa coisa do território, ela é muito presente nas nossas discussões, sempre, na história, sempre, a gente sempre fica refletindo sobre esses significados do território para o programa, da nossa atuação dentro do território, como é que nós, como artistas orientadores, dialogamos com esse espaço quando a gente não é dele, quando não pertence, e é rico, muito rico também, porque são experiências que a gente troca, né? Eu acho que, assim, a grande contribuição que a gente pode trazer do programa para esses territórios é essa provocação mesmo, né? Se provocar sempre, sempre trazendo questões. Principalmente, eu acho que um dos diálogos mais difíceis que a gente tem é com a educação. Então, quando você fala de um equipamento público da cultura, ele é muito mais democrático, né? Ele recebe todo mundo, né? Ele troca
o espaço da educação ele é muito fechado, né? Então, quando a gente fala de um céu, né, tem uma estrutura ali que, desde quando ele é foi criado, dependendo da gestão, né, era mais democrático, dependendo né, da gestão pública, às vezes a comunidade se apropriava dele, dependendo da gestão não se apropriava. Então, eu acho que dentro dessa parceria aí, desses anos todos que o Vocacional fez com a educação, uma das grandes reflexões é esse equipamento público da educação que está lá na ponta, lá na periferia, né? E que ele podia ser mais democrático e a gente sabe que às vezes não é. Isso é um apontamento, né? Então, e por um lado, isso mostra para a gente dentro do programa de que se um espaço de educação não é forte no território, mas como seus coletivos são. Então, grandes movimentos, né? Então, isso é muito lindo de ver, né? Então, por exemplo, quando a Aline fala onde estão os vocacionados lá de trás, eles estão aí atuando nos seus territórios, né? Muitos estão. Outros desistiram, seguiram outros caminhos, mas muitos estão, né? Então, então tem esses aspectos positivos também, né? O ano passado, depois de 7 anos distante do vocacional, eu voltei no ano passado, retrasado, e o ano passado foi muito revelador para mim por causa do modo online, né? Por causa da pandemia. E aí eu fiz uma ação no ano passado que para mim foi muito significativa, porque eu queria divulgar o vocacional no modo online. E aí, como é que eu faço isso dentro do equipamento, né? Eu estava lá no Perus e no Céu Peramaré, né? Aí eu chamei fiz um chamamento. Onde estão os meus ex-vocacionados, artistas vocacionados? Foi muito lindo que eles apareceram, né? Eles estão aí. Então, eu acho que a gente pode criar ferramentas hoje de chamamento, né? A minha equipe, eu sou da equipe Norte 3, a gente fez um chamamento aí para... não sei se vai dar tempo de colocar na semana de formação, um pequeno vídeo fazendo um chamamento de memória, onde estão esses vocacionados, artistas vocacionados, né? E trazer esses depoimentos, né? A gente já está fazendo isso enquanto equipe na Norte 3, mas a gente quer aproveitar na semana de formação para expandir isso para as outras regiões, né? É isso. Obrigada aí pelo escuta. Obrigado você, Adriana, pelo comentário. Acho que é uma questão, quando você fala, né, sobre o espaço da educação e o espaço da cultura, acho que se tornam uma questão muito interessante da gente discutir também, né, no sentido de que o que promove um espaço de formação social, né? Quais são os recursos, o que a gente precisa, o que é necessário para se construir uma formação social. A educação tal qual a gente olha, ela tal qual ela existe hoje, né, na cidade de São Paulo, ela de alguma forma influencia nisso e de que maneira, né? Os espaços culturais influenciam nisso e de que maneira? Ou os espaços autônomos influenciam isso e de que forma, né? A gente vê que em espaços autônomos de práticas de vida como um todo, práticas culturais, o espaço de formação social é muito intenso, né? E tem uma outra dinâmica, porque acho que também tem essa relação que é do contato, que é do diálogo, que é da conversa, que é do reconhecer-se, que muitas vezes o espaço da educação não promove, né? Enfim. Afonso, tem um comentário de Inajá. Quer saber como construir o não silenciamento nesses processos? Era para mim. Nossa, eu pensei que era para colocar na lista de perguntas, né? Como construir um não silenciamento nesse. Desculpa, ainda já, eu não tinha entendido, perdão mesmo. Como construir o não silenciamento nesses processos? Acho que vou até continuar o que eu estava conversando a respeito, né, de espaços de formação, os espaços de formação social, assim, que eu acho que justamente um processo de educação que não promova silenciamentos é o espaço do qual
a experiência do educando se torna agente movedora ou fundamental para aquela prática existir, né? No sentido de que a educação, a percepção de mundo, a educação que aquela pessoa está recebendo é o que vai conduzir, de alguma forma, as práticas pedagógicas, que possam auxiliar ela a ter um tipo de formação específica ou um tipo de vivência específica, né? Acho que se dá pela experiência, a partir da experiência e da provocação pela experiência, que se pode, então, se entender a multiplicidade dos saberes e a multiplicidade do conhecimento, né? Se como eu estava falando anteriormente, né, que os processos de aprendizagem de conhecimento se dão pela associação, então quais os tipos de associações a gente pode fazer em relação àquela pessoa para que ela descubra alguma coisa, viva alguma coisa, aquelas pessoas vivam em conjunto, né? E aí, isso eu falo de forma individual, né? Identificando uma pessoa. E agora, quando se faz em uma relação coletiva, existe, acho que, o dado da mediação, onde, de alguma forma, o educando precisa também entender que as experiências e as formas de dizer precisam ser mediadas de si para o outro. Sempre, assim, né? E como é que a gente estabelece estruturalmente, dentro dos processos educacionais, esses espaços de mediação, e como é que a gente promove também nos educandos esse entendimento de mediar seus desejos, mediar seus entendimentos e desentendimentos, né? Qual é esse processo que se dá? Como é que a gente faz isso? Acho que tem esses dois caminhos dentro de um pensamento coletivo de processos educacionais, assim. Enfim, Gratidão. Foi ótima a sua resposta. Reverbera muitos imagina. pensamentos. Desculpa, viu? Não tinha entendido, desculpa Não, mesmo. fica tranquilo, porque eu fui bem colada aí nas perguntas que são muito interessantes e propositivas, essa provocação. Acho que todas as provocações são necessárias, né? E pensar no não silenciamento, porque me veio quando você trouxe cadê os vocacionados, né? Anteriores que não estão presentes, depende também do território, né? Uma mana pegou e falou: Ah, eles estão aí. Só que você falou de um território específico, você não, né? Quando a gente fala, estão aí, ok, no território que você viu, e não dá para abranger tudo, né? Porque eu conheço muitos vocacionados que caíram no esquecimento, e são vocacionados altamente é, dentro de um pensamento, dentro de um fazer artístico, tanto para infância quanto para adulto, e que são silenciados. Aí veio essa minha questão do silenciamento, né? Porque ele acontece a partir de uma necessidade, né? E para mim eu fico bem movida, porque eu sou de São Paulo, minha família veio de África e já é de São Paulo, né? Há 200 anos em São Paulo. E aí eu fico muito pensativa, né? Porque eu vi a construção de São Paulo e para diversos lugares. E os paulistanos? Cadê esses paulistanos, né? Ninguém, ninguém fala desse território do paulistano que foi construído, então é muita marginalização e muito silenciamento durante o processo, né? E até chegar na arte, a arte para mim foi uma coisa bem arbitrária também, como foi para você, né? Mas Ismael Ivo vem e me diz: Inajá, você tem que assumir o que você é. Você é tudes, né? Então, como um homem negro, preto, chega nesse lugar também periférico, também da Zona Leste, consegue ganhar o mundo, né? Como isso se dá? Então a gente e não teve silenciamento para ele, mas teve silenciamento para mim. Como isso se transforma dentro desses processos, né? O ano passado participei do vocacional, peguei sétimo lugar, mas não fui contemplada. Como essas questões acontecem? Mas hoje eu estou no PIA. Então, são essas reverberações que vão passando em mim. Gratidão pela escuta e pela fala. Perdão por ter me estendido. Fica aí as reverberações. Eu fiquei pensativo também a partir do que você
acabou de nos dizer, né? Já de todo esse depoimento, assim. Bom, ó, alguém gostaria de dizer alguma outra coisa? Tem alguns comentários no chat, você quer que eu leia? Pode. Não tem necessidade, eu acho que não. Não sei, Entendi. não são comentários. Kelly e Adriana. Eu os li já, mas acho que não são comentários, tipo, pra gente questionar aqui, né? Conversar, eu acho que foi Só para pôr na roda, né? Mas acho que é isso, minha gente. A gente pode ir finalizando por aqui esse nosso encontro. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por todos os comentários. Fico feliz em estar aqui hoje. Acho que eu sinto que é um outro momento que se instaura quando eu venho para cá, dentro do programa, acho que nessa relação, enfim. Ano passado eu fiquei muito, eu quero fazer, mas não sabia o quê, e esse ano acho que quis botar a cara a tapa para estar dentro da formação, que eu acho que também é um espaço do qual a gente pode dialogar enquanto fazedores de cultura, enquanto arte educadores, artistas orientadores, é um espaço que é necessário que a gente se olhe e se comunique, né? Não sei. Enfim. É isso. Um beijão, um abração, e logo a gente se vê por outros encontros aí. E é isso. Beijo. Tchau, tchau.